Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós vamos direto a São Paulo. Nós vamos conversar um assunto bem sério com a Andréia. Ela vai falar sobre os 395 dias de abuso. Como foram para ela esses dias? Tudo bem, Andréia? Como vai? Olá, boa tarde. Eu estou bem, e você? Tudo jóia, tudo ótimo. Me conte, assim, por onde tu quer começar? Como é que tu percebeu que tu estava dentro de um relacionamento abusivo? Então, eu percebi muito tempo depois. Uhum. Na verdade, 8 meses depois do relacionamento, foi aí que começou a cair minha ficha, como dizem aí na gíria, né? Aham. O relacionamento abusivo, ele não começa com os abusos, ele começa com a fase do love bombing, do bombardeio de amor, que é o início do ciclo abusivo. Então, eu conheci essa pessoa no aplicativo de namoro, e aí começou o love bombing, né? O bombardeio de amor. Ele se fez muito presente, ele fez o espelhamento, ele projetou a minha personalidade na dele. Então eu acabei me apaixonando por mim mesma. Olha que interessante. Tá, tu consegue vir mais um pouquinho para a minha direita para ficar mais centralizado assim, ó? Não, não, para cá, para cá, para cá. Então não é só direita, é a sua esquerda. É a sua direita, a minha esquerda, perdão. É, tá, mais um pouquinho. Melhorou? Isso, agora perfeito. Como é que é isso? Explica para quem está nos ouvindo, que as pessoas não entendem muito essa linguagem, né? Como que é isso? Como que tu se voltou para si mesma? Que eu voltei, não, que eu me apaixonei por mim mesma. É, Isso. é assim, o abusador, né, a maioria dos abusadores, o que eles fazem? Eles estudam muito a vítima. Então, ele pega toda a característica da vítima, os gostos, as preferências, os projetos de vida, os sonhos, e ele faz o espelhamento, a projeção. Ele começa a copiar a vítima. Uhum. E a vítima não sabe disso, está naquela fase de apaixonamento, então ela acredita que encontrou a alma gêmea. Ele faz Na tudo o que verdade, tu quer, então. Ele faz tudo para te agradar, tudo para te não, ver bem. não é que faz tudo o que você quer. Não. Ele é o que você é. Ele tem os mesmos gostos, tanto é que você acredita ter encontrado a alma gêmea. Uhum. Tu vê que Então, interessante. ele gosta das mesmas coisas que você gosta, das mesmas comidas, das mesmas cores, preferências de carro, passeios. Os gostos são muito parecidos. E aí você se apaixona por você, sem saber. Olha que interessante. E aí, Uhum. depois dessa fase, vem a desvalorização. Uhum. Me diz, como é que foi assim, ó? O que que fez tu se dar conta aos 8 meses que tu estava no relacionamento abusivo? Como é que foi esse despertar? Então, na verdade, a gente tem, durante o relacionamento abusivo, várias bandeiras vermelhas, as red flags, os sinais de alerta. Eu tinha esses sinais de alerta, só que eu não me atentava, então eu sempre estava dando o benefício da dúvida. Mas Uhum. ao longo, mesmo durante o Love Bombing, então, ele, por exemplo, ele na fase do Love Bombing, ele tatua meu nome com a minha letra debaixo do coração na costela esquerda. Nossa Senhora. Nunca É tinha ouvido. muito, é muito Uhum. intenso, era muito presente, ele era muito presente, né? Então, ele se fazia onipotente, onipresente na minha vida. E aí, ele mentia muito. Então, uma das principais características que eu observei que tinha algo errado com essa pessoa eram as mentiras, era muito mentiroso. Para começar, ele mentiu o nome, logo que eu conheci. E aí, depois, eu fui descobrindo, né, ao longo do relacionamento, que ele usava 5 nomes na praça. Ele é um estelionatário, ele é 171, estelionatário sentimental. Nossa, menina. Então, Uhum. ele usava 5 nomes na praça, ele mentiu a profissão, ele mentiu a condição sociocultural, econômica dele. Tudo era muito, assim, de mentira, era um personagem. E tu não sacou assim, não começou? Para aí, mas tá muito
muito perfeito. Alguma coisa tem, porque perfeição não Então, eu existe. percebi que tinha alguma coisa, mas assim, eu fui enredada numa quadrilha, porque a família disfuncional dele também fez parte do golpe. Porque Participam, então, do golpe, sabem quem é, sim, sabem quem ele sabe é. quem ele é, e como eles querem se livrar do problema, eles acolhem a vítima e o que, que eles fazem? Acobertam todo o defeito. Então, quer dizer, ele me levou para conhecer a família dele, e lá eu também fui enredada numa trama de mentiras, de esconde. Tanto é que depois eu descubro, ele se passava por empresário. Com 3 meses eu descubro que ele era motorista de aplicativo. Descubro que a escolaridade não era a mesma que ele havia falado para mim. Descubro que ele cursou até a 5ª série do ensino fundamental. Descubro que a situação financeira dele não era aquilo que ele me falava. Como é Ele que tu foi morava. descobrindo isso? Como é que tu foi, assim, viu que ele era motorista de aplicativo, por Porque a exemplo? mãe deixava, porque assim, não existe uma mentira perfeita, não existe o crime perfeito. A mãe deixou escapar, aí eu ia pegando uma coisa ali ou outra, uma mensagem do filho no WhatsApp, uma mensagem da filha, uma fala do cunhado, porque eu fui conviver com a família dele. Uhum. E aí a coisa, você já está envolvido, né? Você já está apaixonado, já tem uma questão emocional aí, e você dá continuidade ao relacionamento. Eu montei, com 4 meses de relacionamento, eu montei um apartamento para ele. E Puxa, aí eu fui descobrindo, com a convivência, ele não pagava a conta, eu que montei tudo, ele na promessa de pagar o condomínio, o aluguel, ele não tinha nenhuma participação financeira. Então foi aí que eu fui percebendo que tinha algo errado. ah, tu chegou, então, a investir financeiramente nele. Ele pedia para ti? Muito sutil, ele falou assim: eu quero morar perto de você, mas agora estou sem condições. É tudo muito sedutor e você não percebe que você está naquela situação. Que coisa, Porque né? ele come pelas beiradas. Quando você vê, você já está. Por Uhum. exemplo, ele usava o cartão adicional, ele falava assim para mim: eu vou pagar, é porque eu estou com o nome sujo na praça, não posso ter no meu nome. Aí fiz o cartão, só que nunca pagou. Então, você entende, é tudo um jogo de palavras, de sedução, e você vai se enredando no meio dessa novela, é uma novela Tá. dramática. Então, quer dizer que foram quantos anos de relacionamento? Não foram anos, não, foi 1 ano e 1 mês. 395 dias de abuso, que é o nome da página, o nome do Uhum. início do que eu comecei essa história, eu ia escrever um livro, né? Eu cheguei a escrever, mas não terminei. Tá. Então, aí, como que foi? Foi difícil romper com ele? Simplesmente chegou um dia, tu resolveu, agora eu não quero mais, agora eu vou dar um jeito nisso. Não, infelizmente não é fácil. Eu rompi com ele com 8 meses de relacionamento, porque eu percebia que ele não pagava as contas, os débitos só caindo da minha conta, né? Ele só tinha o ônus da relação. Aliás, o bônus da relação, o ônus ficava todo comigo. Uhum. Então, eu tiro ele do apartamento e vou morar nesse apartamento com a minha filha. E aí eu convenço ele, né? Termino com ele, mas aí depois eu tive crise de abstinência. Aí eu convenço ele que a gente tem que ter um namoro antes de morar junto e que se ele aceitasse a minha condição, era aquela. E ele aceita. E eu fico mais alguns meses com ele, até que chega, né? E existe a desvalorização, aí ele começa com muito ciúme, controle, ele tinha muito controle. Ele fingia que ia embora, por exemplo, do meu apartamento, quando ele ia lá, e ele ficava atrás da porta. Para ver o que tu estava fazendo, com quem tu estava falando. E aí ele usava meu apartamento, 5, 6 dias da semana ele ficava no meu apartamento. Então, quer dizer, ele continuou morando no meu apartamento, na verdade. Não Hum. oficialmente, né, com todas as roupas,
com todas as coisas dele, mas ele ficava 6 dias da semana no meu apartamento. E tu estava morando com ele ou ele estava sozinho ainda? Não, eu não estava morando com ele. Ele Tá. oficialmente morava com a família dele, mas ficava 6 dias da semana lá no meu apartamento. Uhum. E me diz uma coisa, como é que foi essa tua crise de abstinência? Então, a crise de abstinência você sente falta, então você acha que é uma saudade, só que não é. A abstinência, porque o abusador ele vicia a vítima. E foi aí que eu voltei com ele. E aí a Uhum. gente mantém o relacionamento ainda durante um tempo, até que chega meados de dezembro, perto do Natal. Eu tive uma dor de garganta muito forte, ele também, e nós achávamos que era Covid. Hum. E aí eu fiz o exame, só que o hospital perdeu o meu exame, e eu, porque era muito ruim de fazer, né? É ainda, né? Coloca, né, o cotonete. Eu Sim. resolvi não fazer, e aí amigos médicos falaram para mim, vocês dois ficam isolados 14 dias. E é onde eu Uhum. vou passar Natal e Ano Novo com essa pessoa. Só eu e ele isolados, né? Porque aí já não podia ter convívio com outras pessoas, porque estávamos com suspeita de Covid. E aí começa realmente o meu inferno. Uhum. Como é que Porque foi? foi assim, logo depois do Ano Novo, na primeira semana, ele não tinha carro, tá? Ele tem um carro alugado. Tá. Para ele fingir que trabalha de motorista de aplicativo, porque ele não gosta de trabalhar. Os abusadores, eles têm como uma característica ser parasitas, viverem financeiramente sugando outra pessoa. Então, ele fingia que trabalhava como motorista de aplicativo e ele alugava o carro. E o que que ele faz? Ele usa meu cartão de crédito para pagar uma mensalidade do aluguel do carro dele sem que eu saiba. Ah, é? Furto, né? E aí, numa manhã de janeiro, no dia 10 de janeiro, eu lembro como se fosse hoje, meu celular avisou que meu cartão estava sendo usado na locadora de carro. Olha só. Eu estava dormindo com ele. E eu sacudo ele, pergunto o que estava acontecendo, e ele fala para mim que não sabe. Aí ele pegava o teu cartão, então, ou ele clonou o teu cartão? Não, ele roubou o meu cartão. Ele pegou meu cartão, foi lá, Depois botou de volta. depois colocou de volta. Exatamente. Que coisa. E aí, quando eu questiono, ele fica muito bravo, esbraveja. E aí eu fico muito nervosa e vou tomar banho. Nisso eu começo a escutar barulhos na casa. Então eu escutava que estava quebrando coisas na cozinha, jogando cadeira no chão, esmurrando parede, portas. E eu faço aquele banho rápido, né? Me enrolo na toalha. Quando eu estou me enrolando na toalha, ele entra no banheiro e dá um murro no box. E o box, por Deus, que não quebrou. E aí ele sai, vai para o quarto, eu vou atrás dele, eu falo para ele, o que está acontecendo? O que, que é isso? Aí Uhum. ele pega e prende os meus braços no guarda-roupa e olha nos meus olhos e fala assim, eu tenho vontade de te matar e eu vou te enforcar. Foi nessa hora que eu levei um choque. Eu falei, ele vai me matar. Tu E aí sentiu isso? fiquei com muito medo, né? Aí o que que eu fiz? Eu me troquei, me acalmei, tomei café com ele, tentei acalmá-lo, falei, vai trabalhar, mais tarde a gente conversa, tá tudo bem. E aí ele vai trabalhar, fingir que vai trabalhar, né? E nesse momento eu procuro ajuda, porque eu estou desesperada, né? Então eu procuro ajuda de amigos, e aliás, eu tenho um casal de amigos, né, que trabalha na área da saúde, ele médico, ela enfermeira, e eles me orientam e falam, você está num relacionamento abusivo, esse cara vai te matar. Eu vou te indicar um médico especialista e a gente vai fazer um plano de fuga para que você saia com vida. Tu vê, tu tinha que fazer um plano de fuga, senão ele não ia te largar. Não, não é que ele não ia me largar, ele até ia, mas eu corria risco de vida, ele já tinha prometido a minha morte, né? Uhum. Eu corria risco de vida. Então, eu vou para esse médico, sento com esse casal, né, da área da saúde, junto com esse outro médico, mais uma psicóloga, e a gente projeta a minha saída do relacionamento. Então, eu finjo namorar com ele ainda um mês,
para poder sair com vida. Então, eu vou planejar minha mudança de apartamento, minha mudança de rede social, de celular. Eu tive que anular toda a minha vida para poder sair com vida dessa relação. A minha mudança foi feita no dia 10 de fevereiro, um mês depois, na madrugada. Eu não podia fazer uma mudança normal. E onde é que ele estava? Uma autorização no condomínio para que eu pudesse fazer a mudança. Então, eu tenho o último encontro com ele, né? Me despeço dele como namorada, como sempre, só que as minhas coisas estavam todas encaixotadas no apartamento, porque como ele não conheceu a minha filha, eu tenho uma filha de 16 anos hoje, ela tinha 14 na época. Ele não conheceu minha filha, porque eu percebia que tinha algo errado nele, então eu não deixei ele fazer essa ligação com a minha filha. Então, eu usava a minha filha, toda vez que a minha filha estava no apartamento, ele não subia. Interessante. Porque eu protegia a minha filha, né? Então, meu combinado com ele era que ele estivesse no apartamento quando a minha filha estivesse na casa do pai dela. Então, eu criava uma mentira e falava que a minha filha estava no apartamento. Eu nem deixava a minha filha lá, nem o pai dela deixava, porque a gente tinha medo que fizesse alguma coisa, né? Então, eu fingia que ela estava no apartamento. E neste dia também eu fingi, né? Eu menti que ela estava no apartamento, então ele não subiu. Eu tenho o último encontro com ele, eu subo, né? Eu peço para os porteiros avisarem se ele tinha ido embora mesmo. Eu pego o meu carro, eu saio do condomínio, eu dou volta no quarteirão para ver se realmente ele não está próximo. E aí eu aviso o caminhão para encostar para que seja feita a minha mudança. Na madrugada, às 3 horas da manhã, começou a minha mudança. Aí eu fico pensando, assim, esse último mês que tu ficou ao lado dele, né, Andréia? Como é que foi para ti? Sob tensão, né? Imagino, porque tu poderia acontecer Foi qualquer coisa horrível. contigo. Como é Foi que é horrível. para Eu ti? fui, então, assim, eu fui orientada. Eu tinha 2 telefones celulares, né? Eu fui orientada pelos amigos, né? E depois, assim, a gente teve amigos policiais também, delegados, né? Que a gente tem muitos amigos, né? E eles orientam, acabaram me orientando. Então, eu tinha 2 celulares, né? Um que ele sabia o número, então eu dormia com outro celular ligado. Eu tinha uma câmera dentro do apartamento, onde meu ex-marido, né, monitorava se fosse acontecer algo comigo. E eu coloquei alarme na porta. Quando ele ia embora, eu colocava alarme na porta. E eu coloquei chave tetra, eu colocava geladeira, eu fui orientada a colocar geladeira na porta, porque caso ele fosse entrar, arrombar alguma coisa, eu escutaria o barulho, enfim. Foram noites terríveis, eu dormia na sala, né? Toda vez que ele ia embora à noite, eu dormia na sala, aos solavancos, né? Não dormia, na verdade. Muitas vezes ele não ia embora, ele ficava atrás da porta. Sentia que ele estava ali. Ele percebia, né, que tinha algo, né? Porque eu fui esfriando dentro desse mês, né? Porque já não existia mais, era um sacrifício. Eu estava também interpretando o papel. Então, Claro. foi a base de muita terapia. Eu fazia terapia, às vezes, 3 vezes ao dia para poder suportar isso. Sim. 3 vezes ao dia, olha só. Sim, porque eu tinha medo da minha vida. Foi colocado um segurança dentro do condomínio. Tu Ele não avisou todo o sabia. condomínio, então, do que estava acontecendo contigo. Sim, e o condomínio autorizou, eu coloquei o segurança particular que fingia ser funcionário do condomínio. Olha só. Para me proteger, porque ele não ia embora, ele dormia no condomínio. Menina, que coisa. Dormia ali, deixavam ele dormir no condomínio? Ele dormia dentro do carro, ele dormia às vezes na soleira da porta. Puxa vida, bem comprometido mesmo, né? Aí eu te pergunto, tá, conseguiu? Psicopata, Uhum. traços de Conseguiu, psicopatia, né? conseguiu fazer a tua mudança, ficou na tua casa. E aí? Vida nova ou ele te descobriu de alguma maneira? Não, eu tive crise de abstinência, eu fui atrás dele, Tu foi atrás dele de novo? fui várias vezes. É muito difícil, a vítima ela é drogada, né? Ela é uma drogada, é uma viciada. Então, eu faço toda a transição, a mudança,
E como eu ainda tinha o outro número, eu não conseguia me desfazer do antigo celular. Era um apego, né? Porque é o vício. Então, às vezes, ele mandava mensagem. Durante a primeira, segunda semana, eu vou atrás dele. Eu E aí? saía, eu saía na madrugada. Na madrugada, 3 horas da manhã, eu atravessava São Paulo. Na madrugada, enfrentava a noite paulista, com todos os riscos e perigos dela, para ir atrás dele, que ele mora a 1 hora e meia de distância daqui. Nossa, menina, que corajosa, que coisa, hein? Que... Não é, não é coragem, é abstinência, né? Como você fosse um drogado. Então você vai atrás da droga. Aí tu fica Até que uma hora com ele, já te satisfaz, ou tem que ficar, sei lá como é que é? um pouquinho da atenção que ele dava, né? Já dava aquele alívio no coração, enfim. Mas só que essas 2 vezes que eu fui atrás dele foram muito pesadas, né? Porque ele continuava mentindo. Então, foi caindo, né, a máscara dele e eu fui me esclarecendo da situação, até que eu vejo, né, que realmente não vai ter jeito, que ele continuou mesmo, que ele não ia mudar, porque eu me recusava a acreditar que ele era aquela pessoa, né, aquele monstro. Sim, negava, negava. Aham. A negação faz parte, né, do luto. Então, eu fui cair em mim e aí eu falei, realmente não tenho o que fazer, eu vou ter que me afastar. E aí vem toda a fase da abstinência, a fase do luto, e eu monto a página em fevereiro mesmo, né, porque eu queria ressignificar essa história. Então, eu começo a escrever o livro, em fevereiro, já começo a escrever os esboços dele. No dia 20, eu começo a escrever o esboço desse livro, 395 dias de abuso. No dia 27, eu abro a página no Instagram com o apoio de uma amiga, e aí a coisa foi indo, eu fui escrevendo o livro, eu fui estudar psicanálise para entender a mente, porque eu queria muito ajudar vítimas e sobreviventes de abuso. Sou militante hoje na causa, sou conhecida como Diva Necessária. Meu Instagram hoje ele tem um número muito significativo de seguidores, bacana, um trabalho que eu desenvolvo lá, todos os dias abrindo a caixinha de perguntas, postando, trazendo a consciência do que é um relacionamento abusivo. Como é importante isso, né, André? Porque muitas mulheres como você, assim, são esclarecidas, mas mesmo assim elas entram nesse jogo de sedução. Aí, a partir Você me desculpe, deixa eu interromper um pouquinho você. Não tem nada a ver com o nível cultural, social e econômico. Uhum. Qualquer pessoa está sujeita a cair na mão de um narcisista, um psicopata, ou qualquer um dos abusadores do cluster B, que nós sabemos muito bem que todos eles são abusadores, né? Então, nós estamos sujeitos. Eles são muito Sim, sedutores, né? Os narcisistas, os psicopatas, eles têm boa lábia, eles viciam a vítima, então a vítima realmente fica cega, fica adormecida. Tanto é que sim. quando a vítima acorda, a gente chama que é o despertar da vítima. Uhum. O que que tu pensa, assim, porque eu sempre digo para as mulheres, né, eu trabalho muito com a questão de ajudar as mulheres a refletirem sobre sua vida, se posicionarem melhor, enfim. Eu percebo que as mulheres que entram num relacionamento assim, de repente elas estão fragilizadas, ou elas são pessoas carentes, questões relativas do passado, talvez, que têm que ser trabalhadas para elas não entrarem, porque nem todo mundo entra, nem toda Eu, por mulher. exemplo, foi o único relacionamento abusivo que eu tive na minha vida. Não sou codependente nem dependente emocional. Pode acontecer também. Uhum, Mas eu estava no momento frágil da minha vida. Por quê? Eu estava me separando, havia uhum. 2 meses que eu estava separada, eu tinha perdido a minha mãe, tinha 1 ano e meio. Tudo junto, tudo muito junto. Então, assim, eu estava no momento de vulnerabilidade. Eu acho que é Perfeito, isso. perfeito. Eu acho que a palavra certa é vulnerabilidade, porque as Uhum. pessoas acreditam que eles gostam de mulheres, de pessoas fracas. Não, eles procuram pessoas altruístas, pessoas com uma
intelectualidade alta, porque eles não gostam de andar com pessoas do mesmo nível deles, intelectual, cultural, porque muitos deles, como aconteceu no meu caso, não tinha nível cultural nenhum, era uma pessoa semi-alfabetizada. Uhum. É um homem que tem uma certa inteligência racional, não tem inteligência emocional nenhuma, mas era extremamente sedutor. Uhum. Bom, pelo que tu está me mostrando hoje, Andréia, tu conseguiu superar toda essa fase, felizmente, tu está bem. Há quantos anos você não tem mais contato com ele? Tem 1 ano e 5 meses que eu não tenho contato com ele. É recente, é muito recente ainda. Ele veio atrás de mim em junho do ano passado, no Dia dos Namorados. Te encontrou, então? Eles Ele sabem? encontrou porque eu estava num lugar público, que ele sabia os lugares que eu gostava, eu estava num café, estava até acompanhada de uma pessoa, já porque eu já estava me relacionando com outra pessoa, e ele entra no recinto. E o que que ele faz? Ele me ameaça com o olhar, com a linguagem corporal. Só, não chega, não fala contigo, não te Olha, enfrenta, tudo isso, né? Porque a linguagem corporal fala muito. fala. E aí tu ficou constrangido e foi embora. Eu não, eu permaneci no lugar, chamei a polícia, avisei os amigos que são da área jurídica, policial, avisei o pessoal da padaria, E aí? e aí ele vai embora. Chegou alguém para intimidar ele ou Não, não ele foi embora antes. Ele é esperto, né? percebeu? É. Malandro, né? Ele percebeu a movimentação na padaria, porque eu fui muito esperta. Eu escrevi uma mensagem e mostrei para a garçonete. O que que tu escreveu, André? Eu escrevi assim: estou correndo risco de vida. Ela deve ter ficado E aí, apavorada, né? e aí, apavorada, muito mais. Vou te falar por quê. Eu Ah, costumava frequentar essa padaria com a pessoa, e todos conheciam ele lá. Então, as pessoas já quando ele entrou e sabiam que eu estava com outra pessoa, a dona do recinto já percebeu. Tanto é que, imediatamente após eu escrever isso para a garçonete, ela já escreve que está providenciando ali. olha só, menina, que coisa, né? Bom, e assim, eu não sei o que mais tu gostaria de falar sobre esse teu período que tu teve. Tu acha que o que mais é importante para A colocar para ressignificação, o autoamor, né, o amor próprio, o autoconhecimento, que é o que eu reconstruí, que eu perdi totalmente a minha identidade dentro desse relacionamento. Então, eu fui ressignificar toda essa história. tu ver? Então, eu fiz uma jornada de autoconhecimento para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. Uhum. Uhum. Que coisa boa, né? Ainda bem que tu pôde fazer isso, teve condições de passar por todo esse processo, teve todo esse entendimento, e enfim. E qual a mensagem para encerrar, então, André, que tu deixa para outras mulheres que estão nos escutando, elas começam a identificar que elas estão num relacionamento abusivo a partir do que tu fala, o que que tu diz para elas? Existe vida após abuso, vida plena e feliz. Uhum, O caminhar é difícil, mas é possível. uhum. É libertador, é libertador. Conhecimento nos liberta, sim. E Ah, só o amor próprio é capaz de te blindar de situações tóxicas. Só o amor próprio. Porque verdade. quem se ama não se coloca em situação de risco. Uhum. E assim, o que que tu fez? Uma dica para ficar assim bem, se amar, se sentir bem consigo mesma? Terapia intensiva. Ah, isso é muito bom, né? Mas e quem Eu, não tem condições de eu, fazer terapia? eu infelizmente, tenho que procurar no SUS, gratuito, mas assim, a terapia é fundamental. Eu fiz terapia durante, no comecinho, né, 3 vezes na semana, eu investi muito na minha cura, né? Eu fui Sim. ler, eu fui atrás, eu fui procurar sites, pessoas sérias, porque também tem muita gente. Quando a vítima sai do relacionamento abusivo, ela sai sangrando, então ela sai muito propícia a ter outras pessoas abusivas, inclusive Uhum. terapeutas, advogados, que eu chamo terapeutas e advogados de Araque. Então tem que tomar cuidado. É.
É verdade, isso é um ponto bem importante, Andréia. Muito obrigada, viu, por tu vir aqui e abrir teu coração para esse público que, com certeza, quem estiver dentro desse tipo de relacionamento vai se enxergar nessa tua história e vai buscar uma saída. Um grande abraço. Obrigada. Muito obrigada, gratidão. Boa tarde.